Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazerem um trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos entrarão, e abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas, os cântaros, para as ofertas de libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estender-lhe-ão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de peles de golfinhos, e meterão à mesa os varais. Então tomarão um pano de azul, e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus cinzeiros, e todos os seus vasos de azeite, com que o preparam. E o envolverão juntamente com todos os seus utensílios, em uma coberta de peles de golfinhos, e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com uma coberta de peles de golfinhos o cobrirão, e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, envolvê-los-ão num pano de azul, e cobrindo-os com uma coberta de peles de golfinhos, os colocarão sobre os varais. E tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura. Colocarão nele todos os utensílios com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e sobre ele estenderão uma coberta de peles de golfinhos e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Não cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo. Mas eles não entrarão a ver, nem por um momento, as coisas sagradas para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 os contarás. A todos os que entrarem no serviço para fazerem um trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos que está por cima, o reposteiro da porta da tenda da revelação, as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, as suas cordas, e todos os instrumentos do seu serviço. Enfim, tudo quanto se houver de fazer no tocante a essas coisas, nisso hão de servir. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo,
e em todo o seu serviço será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da revelação, e o seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, contá-los-ás segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação. As armações do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus objetos e com todo o seu serviço. E por nome lhes designareis os objetos que ficarão a seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram no serviço do trabalho da tenda da revelação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, eram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moisés e Arão contaram conforme o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram no serviço para trabalharem e para levarem as cargas na tenda da revelação, os que deles foram contados eram 8.580. Conforme o mandado do Senhor foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço, segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara.